como adquirir sabedoria, como se tornar uma pessoa sábia, como ser uma mulher sábia. Essa sabedoria que eu vou me referir aqui não é a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que vem dos homens por meio de estudos e tal. Eu me refiro aqui nesse vídeo à sabedoria vertical, que é aquela sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria você precisa pedir a Deus. Lá em Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, de boa vontade, e ser-lhe-á dada. Então, é só pedir, que Deus tem prazer em te dar. Porém, essa sabedoria que vem de Deus, ela tem um preço. Quer ver? Lá em Provérbios 4:7, eu vou ler na tradução Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de conhecimento. Esse mesmo versículo, na tradução Linguagem de Hoje, diz assim: para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. A palavra adquirir no original é comprar, obter. Então, vai ter versões que você vai ver escrito assim: compra, pois, a sabedoria, emprega tudo que você tem para adquirir conhecimento. E só para fechar, lá em Provérbios 23, verso 23, diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, essa sabedoria do alto, ela é comprada, ela tem um preço. Mas aí você pode me perguntar: qual que é o valor? Qual que é o preço? O quanto eu preciso pagar? Jesus, ele já não pagou tudo por nós na cruz do Calvário quando ele morreu? Voltando lá em Provérbios 4:7, que diz assim: emprega tudo o que você tem para conseguir a sabedoria. Então, o preço da sabedoria é tudo o que você tem. Quando eu falo assim, você pode estar pensando nas suas coisas, né? Casa, carro, seus bens, seu cachorro, papagaio, periquito, as coisas que você tanto batalhou até aqui para conquistar. E aí agora eu vou ter que vender tudo isso para então adquirir sabedoria, me tornar uma pessoa sábia. Essas coisas terrenas, elas são muito superficiais. É muito mais do que isso. Qual que é o seu tudo? O que é que você tem se agarrado, se apegado tanto que aquilo para você é sagrado, é meu, ninguém toca, eu aprendi assim e pronto? Sabe o que são essas coisas que você tem? Sabe qual é o seu tudo? São suas crenças, seus conceitos pré-estabelecidos, seus valores, seus princípios de vida que você aprendeu até aqui, suas bases que te construíram como ser humano, como pessoa internamente falando. E o preço é você desconstruir para construir. É como um nascer de novo e você vai ter que entregar tudo. Lá em Mateus 13, do versículo 44 ao 46, vou ler na versão Linguagem de Hoje, que diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem. Olha aqui algo parecido com Provérbios 4:7. Continuando. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Jesus continuou: o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Eu me lembro que eu passei muitos anos da minha vida buscando por sabedoria. Eu nasci num lar cristão e quando criança eu via todos os dias meu pai orando, pedindo a Deus que desse sabedoria para suas filhas. E de tanto eu ver meu pai orando, pedindo a Deus sabedoria por nós,
eu comecei a orar também pedindo ao Senhor sabedoria desde criança. Só que esse desejo de ter sabedoria, ele foi crescendo e intensificando no meu coração. Então, de criança mesmo, eu comecei a buscar por sabedoria. Eu lembro que eu peguei as revistas de escola dominical antigas que os meus pais tinham e eu comecei a ler. Eu comecei a ler alguns livros que os meus pais tinham em casa e eu fui crescendo. Na minha adolescência eu comecei a ler muito mais, estudar sobre a mulher sábia de Provérbios 31. Tudo o que se dizia a respeito da mulher sábia de Provérbios 31, estava eu lá lendo, estudando, ouvindo estudos. Então eu clamava a Deus por sabedoria, eu estudava, só que eu não via essa manifestação dessa sabedoria na minha vida. E eu me lembro de uma cena de quando eu tinha 17 anos de idade e na igreja tinha uma consagração que se chamava UTI de Deus. Era uma manhã de sábado, né, de jejum e oração. E eu estava ali, eu me lembro que eu ajoelhei no banco e eu pedi a Deus, eu estava cansada de orar. Eu lembro que eu fiz a seguinte oração a Deus: Deus, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me leva. Passou-se anos, muitas coisas aconteceram na minha vida, eu continuei buscando aquela chama, aquela busca por sabedoria, ela continuou acesa no meu coração, até que eu comecei a ter crises de identidade em Deus. Eu não sabia mais quem eu era, então eu comecei num desespero de alma a buscar por quase 2 anos para que o Senhor me virasse do avesso. Eu queria uma mudança. E o Senhor, Ele ouviu a minha oração e Ele me respondeu. Só que Ele foi me pedindo o meu tudo e eu fui entregando. O Senhor, Ele me levou a uma viagem para dentro de mim mesma e ali eu fui vendo meus traumas, eu fui vendo o meu passado, eu fui vendo as minhas feridas, os fragmentos que estavam a minha alma. Fui vendo minhas crenças, meus valores, meus conceitos pré-estabelecidos, aquilo que eu tinha aprendido como princípios de vida. Eu fui entregando tudo para Deus, eu fui desconstruindo tudo isso em Deus. Eu me lembro que nessa época eu cheguei a um nível de desapego de alma muito grande. Por último, eu entreguei a minha reputação, foi algo muito doloroso. E tudo que eu falo aqui não foi algo que aconteceu do dia para a noite, foi um processo que durou 2 anos e pouco. Eu me lembro que eu via feridas dentro de mim, muito difíceis de curar. Eu estava como o rei Davi disse lá no Salmo 142:7, minha alma como em um buraco, em uma prisão. Eram feridas que me fragmentaram e me deixaram presas no medo, me deixaram dependente emocional de pessoas. Então eu me lembro que eu fiz um ato profético com Deus e eu pedi para que o Senhor entrasse nesse buraco, nessa prisão e me resgatasse de lá. Só que à medida que eu ia entregando, o Senhor também ia me entregando revelações profundas da sua palavra e também da pessoa de Cristo. Eu estava sendo construída novamente pelo Senhor. Lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que Deus vai nos entregar coisas profundas se nós não queremos desapegar, não queremos desprender, não queremos soltar crenças e teorias que estão enraizadas em nós? Como que nós vamos andar em novidade de vida se nós estamos apegados com o velho? Conta-se uma história que uma mulher, sempre aos domingos, ela fazia para o almoço de sua família uma tradicional receita que foi passada de geração em geração pela sua família. O almoço era cheio de iguarias e o prato principal era o frango assado no forno. Um dia, a filha dessa mulher quis ajudar a sua mãe a preparar ali o prato principal. Ela temperou o frango de acordo com a tradição e quando ela foi colocar o frango no forno, a mãe deu um grito: não, não é assim, tem que cortar primeiro as coxas do frango. A filha ficou intrigada com aquilo e perguntou para a mãe: mas por que eu tenho que cortar as coxas do frango para poder colocar para assar? A mãe respondeu: eu aprendi assim, a minha mãe fazia assim, minha mãe aprendeu assim e a tradição é assim. Só que a filha ela ficou intrigada com aquilo e ela foi buscar a história da
da família e saber o porquê que tinha que cortar as coxas do frango antes de assar. Até que ela descobriu que era feito assim porque o forno lá da tataravó era pequeno e não cabia um frango inteiro. Muitas vezes nós nos apegamos a crenças, a valores, a conceitos que nós pré-estabelecemos e colocamos aquilo como verdade, nos apegamos àquilo que nos foi ensinado, como princípio de vida e não buscamos a verdade. E quando você conhece a verdade, você é liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. É liberto de quê? É liberto da cegueira, do engano, da mentira. E a verdade é Cristo. Para aprofundar nele e adquirir sabedoria, tem um preço. E o preço é tudo o que você tem. É a entrega. Isso é reino. Jesus, ele veio à terra para estabelecer, trazer de volta o reino. Você pode ler e perceber que tudo que Jesus falava era sobre o reino. As parábolas dele eram: o reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é isso. A oração que ele nos ensinou: venha a nós o teu reino. Então, o tempo todo Jesus estava falando de reino. Jesus, ele não falava de si mesmo. Ele mandava seus discípulos à frente para falar dele. As outras pessoas testemunhavam dele. Ele não falava de salvação, não falava de si mesmo, porque ele era a salvação. Ele dava testemunho do Pai. Ele falava do reino. E o que é o reino de Deus? É o governo pleno de Deus sobre nossas vidas, é propósito, é identidade. Deus criou o homem não somente para expressá-lo conforme sua imagem e semelhança, mas Deus criou também o homem para representá-lo, exercendo o seu domínio. O homem, ele representa Deus na terra, dominando, governando. Deus é rei, ele não é escravo. Não tem como representar a Deus na terra vivendo como escravo, porque Deus não pode ser representado como escravo. Então, eu só represento a Deus na terra quando eu governo. Por isso que Jesus, ele não falava de salvação, porque ele era a salvação. Ele falava de reino porque a única forma de representar a Deus na terra é governando, é tendo uma mente de governo. Só que isso tem um preço, o seu tudo. Sabe como você representa Deus? Quanto mais dele eu conheço, mais dele eu expresso. Quanto mais dele eu enxergo, mais dele eu expresso. Cristo cresce em mim à medida que eu posso enxergá-lo. E quanto mais você o enxerga, mais sábio você se torna.